Se você ganhasse R$ 1 por segundo, levaria 11 dias para se tornar um milionário. Mas para fazer 1 bilhão, você precisaria de mais de 31 anos. Veja bem, se você tem 1 milhão acumulados durante toda a vida, é óbvio que a decisão de comprar um carro no valor de R$ 100 mil seria muito ponderada. Afinal, isso significaria trocar 1/10 do seu tempo de vida em um único bem. Mas e se esse mesmo carro te custasse apenas R$ 10 mil? Quanto tempo levaria para você tomar a decisão de comprar? Não seria grandes coisas, já que com 1 milhão em um investimento bem conservador, você já faria aproximadamente R$ 10 mil por mês sem fazer nada. Essa é a diferença entre a vida de um milionário e um bilionário. Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico, tem 71 vezes esse valor. E você, bom, se você tá dentro das estatísticas brasileiras, a riqueza, a liberdade e a tranquilidade financeira parece um sonho distante, não é mesmo? Afinal, você passou a vida inteira acreditando que riqueza é algo destinado a poucos sortudos. E se eu te dissesse que você estava errado? E se, no fim das contas, o fruto do seu trabalho fosse capaz de te trazer a prosperidade sem muitas dificuldades? E se eu te disser que isso é uma realidade? Bom, pelo menos deveria ser, mas existe uma força obscura te impedindo de acumular riqueza. E esse é o vídeo que vai revelar a verdade diante de seus olhos. Mas a pergunta que você deveria se fazer é: se existe algo mais forte do que eu me impedindo de prosperar, significa que eu sou um mero escravo? E se alguém me escraviza, existe alguma forma de escapar dessa prisão? Você não abriu esse vídeo por um mero acaso. E se continuar comigo nessa jornada, existe uma chance de se libertar. Mas seja rápido, porque essa brecha no sistema está se fechando. Uma pergunta: o que é dinheiro? Ou melhor, o que o dinheiro representa? Quando você faz uma compra no Mercado Livre, quando você é pago pelo seu tempo trabalhando em um emprego, qual é a importância do dinheiro em todas essas transações? Dinheiro é popularmente definido como um meio de troca, um instrumento usado para facilitar a venda, a compra ou uma troca de bens entre indivíduos. Mas isso não diz muito sobre o que o dinheiro representa. Na verdade, a melhor maneira de enxergar o dinheiro é como uma expressão de valor. Ao fazer uma compra, você entrega uma certa quantidade de dinheiro nas mãos de outra pessoa, porque o item que está sendo comprado é percebido por você como sendo mais valioso do que aquela quantia de dinheiro. Caso contrário, você não faria aquela troca. E é claro que o preço não é determinado por você como indivíduo, mas sim pelo mercado como um todo. Mas se agarre a essa premissa: dinheiro é igual a valor. E por que isso é tão importante? Porque ao entender o dinheiro como uma expressão de valor, fica muito claro que o acúmulo de riqueza não acontece com base em aleatoriedades. A quantidade de dinheiro que a sociedade entrega em suas mãos é equivalente à quantidade de valor que as pessoas percebem que você está gerando no mundo. Mas dinheiro sempre vai entrar em sua vida e também ir embora. Essa é uma relação expressada entre suas receitas e suas despesas. Mas uma forma muito prática de simplificar essa relação é a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro vai entrar em sua vida porque você foi capaz de produzir alguma forma de valor. E para a maioria de nós, a receita vai ser gerada pelo valor que produzimos em um emprego. Mas esse mesmo dinheiro vai embora cada vez que você consome algo. Um sorvete, um celular, um novo carro. Independente de quem você seja, seu patrimônio será traduzido pela relação entre o que você consome e quanto você é capaz de produzir. E o único motivo pelo qual a humanidade se tornou tão desenvolvida foi porque nós descobrimos uma forma sofisticada e inteligente de armazenar valor. O pedaço de papel ou o número da sua conta bancária, que você chama de dinheiro, são na verdade uma expressão tecnológica de armazenamento de valor. Se você voltar o suficiente em uma máquina do tempo, vai descobrir que nossos ancestrais compravam coisas utilizando um método irreconhecível para os tempos atuais. Os pagamentos eram feitos em forma de escambo, um sistema de troca direta de um bem pelo outro.
uma dúzia de ovos por alguns tomates, um frango por uma cadeira e por aí vai. Mas esse sistema tinha dois grandes problemas. Ele dependia de outra pessoa querer algo que você tinha. E se você tivesse uma galinha, não poderia trocá-la por 2 ovos, já que a galinha valia mais do que os ovos e não era divisível. Então, nossos ancestrais perceberam que precisavam de algo intermediário que representasse valor. Eles tentaram fazer as trocas com diversos itens inicialmente. Sacos de grãos de cevada, bois, sal e até mesmo conchas. Mas todos eles resolviam algum problema e, ao mesmo tempo, criavam outros ainda maiores. Afinal, não existe uma quantidade limitada de conchas e elas não têm raridade alguma. Isso significa que você poderia ficar o dia inteiro na praia catando conchas sem gerar valor algum e inflar artificialmente seu patrimônio. E lembre-se, dinheiro é igual a valor produzido. Se algo não pode representar a produção, também não poderá representar o consumo. E eu nem falei sobre os problemas das outras tentativas fracassadas. Além de ocupar muito espaço, o gado morre, sal se perde e grãos estragam. Então, depois de muito tempo, eles finalmente encontraram algo que tinha todas as características necessárias para expressar valor. Bom, quase todas. Foi descoberto o real valor do ouro. Ele era durável, difícil de se falsificar, facilmente divisível e, principalmente, escasso. Segura essa característica porque ela vai ser muito importante para você entender como você está sendo escravizado e privado de acumular riqueza. Mas existia ainda um problema para ser resolvido. O ouro é pesado. E isso dificultava muito o transporte de grandes quantidades de um lugar para o outro. Então, centenas de anos depois, os países começaram a usar dinheiro de papel lastreado em ouro. Em outras palavras, o dólar era diretamente ligado a certa quantia de ouro guardada, e você, teoricamente, poderia trocar a qualquer momento aqueles dólares por ouro físico, em proporção ao que o país detinha em reserva. Esse sistema era conhecido como o padrão ouro. Esse era o sistema perfeito de armazenamento de valor que iria permitir com que a humanidade prosperasse para sempre. Bom, pelo menos até que alguém descobrisse que o sistema não era tão perfeito assim. I really doubt that we're going to see an inflationary cycle. Most economic analysts believe that it will have a temporary or transitory impact. The faster than expected increase in some of those prices is actually a good sign. The overwhelming consensus is going to pop up a little bit and then go back down. An economist who had said in part most of the economic problems we're facing, inflation, supply chains, etc., are high-class problems. Simply flooded the system with money. Yes, we did. Uma moeda para manter suas 3 características, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, precisa ser escassa. We printed digitally, so we as a central bank, we have the ability to create money. Entre os anos 50 e 70, a humanidade vivia uma era de avanços exponenciais. Lasers, cabos de fibra ótica, luzes de LED, satélites e até a internet foram criados durante esse período. Nós fomos capazes até mesmo de pisar na Lua. A população crescia em produção e o ser humano prosperava como um todo na medida em que os avanços eram feitos. Mas algo muito estranho aconteceu em 1971. A partir daquele ano, a economia e a produtividade continuaram crescendo, exceto por um detalhe. A população não estava mais enriquecendo como um todo. Apenas os ricos estavam enriquecendo mais. Mas as classes média e baixa estavam praticamente estagnadas, até os dias atuais. Em 1971, o americano comum trazia para casa cerca de $10.600 por ano. E se você quisesse comprar uma casa nova, isso te custaria cerca de $25.000. Ou seja, a casa custaria pouco mais de 2 anos de trabalho de um americano comum, enquanto nos dias atuais a receita média é de $44.000 por ano. E você pode pensar, isso é ótimo, certo? A população ganha muito mais dinheiro atualmente. É mesmo? Então por que você não comprou sua casa ainda?
Apesar de os dígitos na tela terem ficado maiores, hoje em dia, o cidadão comum precisa trabalhar e economizar por décadas para conseguir comprar um imóvel. Se você quisesse comprar um bom modelo de carro 0 km em 71, bastava acumular o equivalente a 3 meses de salário. Mas nos dias atuais, bom, talvez você compre um patinete com 3 meses de economia. A dívida imobiliária explodiu exponencialmente a partir daquele ano. E, como se não bastasse a renda das classes média e baixa estarem estagnadas, eles também estavam começando a se afundar em dívidas. Estava nítido que algo aconteceu naquele ano. As regras do jogo mudaram e ninguém foi avisado. O que aconteceu em 1971 era uma tragédia anunciada há décadas. Em abril de 1933 foi emitida a Ordem Executiva 6102. Assinada pelo presidente dos Estados Unidos da época, a ordem proibia a população de carregar ouro consigo. Qualquer cidadão que detivesse ouro físico era considerado criminoso. E isso foi a fórmula perfeita para que o governo ganhasse o superpoder de imprimir notas de dinheiro para resolver problemas imediatos sem que ninguém soubesse a exata quantia de ouro em reserva. E isso era minimamente saudável, porque ainda existia um laço em reservas de ouro. Mas em 1971, o presidente Richard Nixon fez uma declaração que mudaria o rumo de toda a humanidade. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pela primeira vez na história da sociedade moderna, o dinheiro mundial não era mais lastreado em nada além da honestidade do governo. Se um assaltante aponta uma arma em sua direção e toma o seu dinheiro através da força, ele corre o risco de você se revoltar e reagir. Nesse caso, ou ele morre ou ele te mata. Essa é uma estratégia de roubo pouco eficiente e muito arriscada. Mas os governos têm uma forma muito mais sofisticada de te roubar. O governo não usa a força diretamente e também não te mata. Ele te mantém vivo, trabalhando e produzindo para ele. É como um fazendeiro explorando sua vaca. Ou melhor, como um parasita explorando seu hospedeiro. O parasita precisa do hospedeiro vivo para sobreviver. Então ele te enfraquece o máximo possível sem que você sucumba. A raiz de todos os problemas atuais está no dinheiro corruptível, que inviabiliza o acúmulo de capital por pessoas produtivas e o transfere para pessoas improdutivas, que a gente pode considerar aqui como parasitas. Funciona assim. Grandes bancos compram títulos públicos para revender para o Banco Central com lucro. Essa é a máquina do dinheiro mágico. O Banco Central, na verdade, não tem nenhum dinheiro real em seu balanço. Quando um grande banco vende um título para a Reserva Federal, ele simplesmente recebe um "Valeu, brother, toma aqui o seu dinheiro de volta", com lucro. Não existe uma transação real de dinheiro. Simplesmente aparece um novo número na tela. Entendeu? Mágica. Mas os governos não criam dinheiro mágico sozinhos. A essência energética que o parasita suga precisa surgir de uma fonte de poder real. Caso contrário, ele não teria como sobreviver. Lembra? Dinheiro é igual a valor. E é aí que você entra nessa equação. Alguém precisa gerar o real valor nessa história. Ricos empresários e políticos repartem esse dinheiro fácil, enquanto todo o restante da sociedade sofre. Nós colocamos nossos pagamentos e nossas economias em uma conta bancária para sacar na medida em que precisamos consumir. E você foi condicionado a acreditar que os bancos são guardiões do seu dinheiro. Mas isso não é verdade. No momento em que você deposita o seu dinheiro em uma conta bancária, ele se torna propriedade do banco, adicionada ao seu balanço. Em outras palavras, eles podem fazer qualquer coisa que quiserem com o seu dinheiro, como, por exemplo, criar mais dinheiro mágico. Funciona assim: o seu extrato do banco mostra um saldo de R$100, mas o banco só retém R$3 em custódia e os outros 97 ele empresta para Pablo comprar alguma coisa. No sistema bancário você ainda tem R$100 na sua conta, mas Pablo agora tem 97 de dinheiro mágico na conta dele.
Veja bem, nenhum valor foi gerado aqui, mas os dígitos na tela aumentaram sem vínculo em nada. Não existe dinheiro, nem ouro, nem qualquer outra coisa que suporte os novos números criados na conta de Pablo. Apenas a promessa de pagamento que Pablo teve que fazer. Esse é o dinheiro novo criado através da escravidão moderna, mais conhecida como débito. É como se fosse uma máquina que transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Essa é a energia vital da sua força de trabalho sendo sugada por um mecanismo parasita. Mas a toca do coelho é ainda mais profunda. Quando o Pablo gasta esses R$97 em um estabelecimento, o dono desse estabelecimento vai depositar esse dinheiro em outro banco, recomeçando assim o ciclo de endividamento infinito da população. Os originais R$100 podem se multiplicar indefinidamente. E pasme, mais de 90% do dinheiro em circulação no mundo são apenas números na tela de um computador. Não tem qualquer valor atrelado. Em outras palavras, todo o dinheiro mágico criado é o endividamento coletivo. A parte mais triste desse sistema é que os pobres são incapazes de escapar deles justamente por serem o elo mais fraco dessa corrente. O ponto onde tudo estoura no final. Se você taxa empresários ricos, por exemplo, eles simplesmente embutem o aumento de impostos no preço dos seus produtos e serviços que serão comprados pelos mais pobres, ou eles movem os seus recursos para paraísos fiscais, escapando, portanto, desse aumento de impostos. O sistema inteiro é baseado em confiança. Mas e se você não tiver mais essa confiança? A quem você recorre? No final dos anos 80, surgiu um movimento contra autoridades centralizadas que tinham cada vez mais acesso a informações privadas das pessoas. Esse grupo foi apelidado de cypherpunks, os anarquistas cibernéticos. Eles defendiam a criptografia, que era uma forma de proteção de dados capaz de gerar uma comunicação segura entre duas pessoas sem que um terceiro fosse capaz de acessar. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que esses sujeitos tinham valores opostos ao sistema financeiro da época. A maior parte das pessoas confiava nas instituições bancárias para cuidar do seu dinheiro, mas os cypherpunks, não. Durante muito tempo, quem pensava como eles era considerado um louco conspiracionista. Até que... Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable. Em 2008, uma crise financeira e imobiliária devastou a economia global. Uma crise gerada por crédito fácil concedido através da máquina de dinheiro mágico estatal. Veja bem, os cypherpunks já tinham previsto esse risco há décadas. Então, já havia uma tecnologia de criptografia relativamente avançada sendo desenvolvida quando essa bolha imobiliária explodiu. Era a gota d'água. Esse foi o gatilho que deu início à implementação de um plano que estava sendo desenvolvido nas sombras da internet. Um documento peculiar começou a circular em uma lista de e-mails de criptógrafos. O documento, assinado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, compilava dados detalhados com descobertas feitas através das inovações tecnológicas dos cypherpunks. Nakamoto usou esse conhecimento para criar um sistema de transações eletrônicas sem a necessidade do envolvimento de uma terceira parte moderadora. Em outras palavras, utilizando matemática, programação e criptografia de ponta, ele publicou um mapa de como eliminar a presença do governo de uma transação financeira. Afinal, se a economia se apoiava apenas em confiança nos governos, o recente colapso havia provado que governos não são confiáveis. E confiança era o problema que Satoshi tinha acabado de solucionar, criando uma moeda matematicamente impossível de ser corrompida. O nome dela? Bitcoin. Conserte o dinheiro, conserte o mundo. O Bitcoin resolve todos os problemas causados pelo Estado, ou pelo menos minimiza consideravelmente esses problemas. A raiz de todos os problemas atuais está no dinheiro corruptível, que inviabiliza o acúmulo de capital por pessoas produtivas e o transfere para pessoas improdutivas. Como que o Bitcoin pode resolver esses problemas? Começando pela inflação, ao contrário das moedas estatais, a inflação do Bitcoin é decrescente até atingir zero.
e ela foi estipulada em seu código. Ninguém, por mais autoridade que possua, é capaz de alterar isso. Segundo, é impossível cobrar impostos numa rede descentralizada. O Bitcoin é um protocolo de software de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa no mundo pode usar o protocolo. Não existe um indivíduo ou uma empresa que possa controlar a moeda. Cada mudança feita no código é pública, aberta e transparente. O código original foi desenvolvido por Nakamoto, que lançou a tecnologia para o mundo e em seguida desapareceu do mapa para garantir que não houvesse uma entidade centralizada que respondesse pelo Bitcoin. Desde então, centenas de programadores colaboram constantemente para melhorar a segurança e o funcionamento da moeda digital. Mas como algo digital pode ter algum valor? Não é a mesma coisa dos números que você vê na tela do banco? Não. Um Bitcoin não é um arquivo de computador. É um registro distribuído publicamente em um banco de dados chamado blockchain. Quando Pedro compra algo de Pablo com R$10, o que o banco faz é registrar que, agora, Pedro tem R$10 a menos em seu balanço, enquanto Pablo tem a mesma quantia a mais. O banco é uma entidade centralizada que garante a legitimidade dessa transação. Então, você pode imaginar a blockchain como o livro contábil dos bancos. A única diferença é que, ao invés de existir uma única entidade garantindo a legitimidade das transações, a blockchain faz isso de uma forma automática com um sistema que permite qualquer pessoa no mundo ser um agente dessa fiscalização. Já não é mais necessário confiar em uma entidade que pode muito bem ser corrupta, porque a blockchain já é pública e não pode ser controlada por qualquer pessoa ou computador isolados da rede. O poder computacional que garante a segurança da rede está espalhado pelo mundo. As pessoas que cedem sua parcela de poder de processamento na rede são recompensadas com novos bitcoins que estão sendo minerados. Não há incentivo para desonestidade e corrupção, simplesmente porque você ganha muito mais seguindo as regras do jogo. A blockchain é totalmente transparente, qualquer um pode ver todas as transações que ocorreram na história, mas isso não te permite enxergar quem são as pessoas envolvidas nessas transações. Mas então, se o Bitcoin é capaz de resolver tantos problemas, por que o mercado de criptomoedas tem perdido tanto valor no último ano? What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? No ano de 93, o lançamento da Mosaic Browser trouxe o acesso à internet para o grande público pela primeira vez. Lentamente, os computadores pessoais deixaram de ser um luxo para se tornarem um dos itens essenciais da casa das pessoas. Essa rápida adoção em massa escancarou uma oportunidade de negócios. Uma onda massiva de novas empresas de internet começou a surgir. Uma dessas empresas, chamada Netscape, decidiu distribuir seu web browser de graça, o que fez com que mais pessoas pudessem acessar a internet. No ano de 1995, a Netscape fez uma oferta pública de ações. Quem comprou uma ação no início do dia pagou $28 e teve a oportunidade de vendê-la por $75 no final do mesmo dia. Esse sucesso estrondoso atraiu a atenção de investidores do mundo inteiro. Rapidamente, esses investidores foram tomados pelo sentimento de medo de ficar de fora da grande ascensão do mercado da internet. Isso fez com que eles buscassem alocar o seu capital em qualquer empresa cegamente, sem olhar os fundamentos. É claro, desde que essa fosse uma empresa ligada à internet. E com esse dinheiro fácil fluindo para a mão de empresas de internet, muitas companhias abriram capital sem ainda ter ao menos gerado 1 centavo de lucro. Ao invés de focar na base sólida do negócio, essas empresas começaram a investir todos os seus recursos em propaganda para construir valor
valor especulativo o mais rápido possível. Em 1999, 457 empresas de internet abriram capital na bolsa. Mais de 20% delas dobraram de preço em seu primeiro dia de pregão. Isso acelerou ainda mais o movimento de euforia e medo de ficar de fora entre os investidores. Notícias sobre a grande oportunidade da internet tomavam mais e mais espaço nos jornais, gerando um loop infinito de crescimento exponencial. O problema é, algumas empresas realmente tinham fundamentos valiosíssimos, mas a maior parte delas era apenas especulação. Então era impossível para um investidor saber separar o joio do trigo, enquanto tinha tanta propaganda apelativa prometendo que cada uma dessas empresas seria o futuro da internet. Mas a festa estava prestes a acabar, e o colapso da bolha.com era iminente. No ano de 2000, a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um aumento de taxa de juros. E isso fez com que investidores que compraram ações de internet puramente pelo hype movessem seus recursos para títulos do governo. E rapidamente o sonho virou pesadelo. O medo tomou conta do mercado e a bolha das empresas de internet explodiu. Tá reconhecendo alguma semelhança com os dias atuais? Here's a chart that shows what's happened since the March. The last 3 weeks have seen this huge ramp up in ways that you've never seen before. Let's look at what's changed here since the Fed last met. We got the $1.9 trillion in relief enacted by Congress, signed by the president. Senate Democrats have just released the text of their $3.5 trillion budget resolution. Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that? There is no end to our ability to do that. Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas vem sendo tão negligente quanto o da internet em seu início. Entre 2020 e 2022, o mercado de NFTs, metaverso e criptomoedas teve praticamente o mesmo comportamento. Empresas sem nenhum fundamento surgindo do dia para a noite, prometendo ser a maior revolução associada à blockchain no mercado. Investidores, com medo de perder a festa, jogavam dinheiro em qualquer negócio que alegasse estar associado a criptomoedas, não importando seus fundamentos. Mas todas essas novas empresas, criptomoedas e tokens que surgiram nos últimos anos têm um grande problema: confiança. Qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin carrega consigo o mesmo problema que os bancos. Existe uma entidade centralizada por trás do projeto a quem você precisa confiar. Desde o início de 2022, cada dia que passa, acontecimentos nos provam mais e mais que toda essa sucata digital que é o mercado de criptomoedas não passa de poeira sem valor algum. A única moeda que nunca perdeu e jamais perderá seus fundamentos é o Bitcoin. E adivinha o que vai acontecer de agora em diante? Pois é, todo o dinheiro que estava sendo alocado em ativos especulativos sem fundamentos vai pouco a pouco sendo migrado para o Bitcoin. Desde 2020, o governo dos Estados Unidos injetou na economia mais de 80% dos dólares já existentes na história. Isso significa que 80% do seu patrimônio de 2019 já foi dissolvido, sem a sua autorização, em uma bolha econômica de dinheiro mágico. Foi a maior impressão da história. Até há pouco tempo atrás, estava chovendo dinheiro em idiotas e tudo que tinha o nome metaverso, NFTs e envolvimento de criptomoedas recebia investimentos milionários rapidamente. E agora que estamos colhendo os frutos da irresponsabilidade dos governos, as pessoas rapidamente retiram seu capital da moeda porque não conhecem seu real fundamento e seu real valor. Essa irresponsabilidade de investidores e empresas é um processo natural de amadurecimento do mercado. E isso significa que o mercado do Bitcoin acaba de passar por um importante ciclo. Assim como as empresas de internet, o Bitcoin também perdeu uma parcela significativa do seu valor de mercado, mas seu valor intrínseco continua sendo o mesmo. E quando isso acontece, é óbvio que aparecem aquelas pessoas dizendo: "Olha aí, eu não te avisei, o Bitcoin morreu."
Existe até um site que faz a contagem de vezes que as pessoas declararam a morte do Bitcoin. No entanto, a moeda segue com seus fundamentos mais fortes do que nunca. E, bom, essas pessoas também falaram isso no início dos anos 2000, quando as empresas de internet perderam seu valor. Mas veja o que a internet se tornou assim que a humanidade começou a entender os fundamentos por trás do mecanismo. Toda grande inovação precisa passar por um período de irresponsabilidade do mercado para assim amadurecer e começar a crescer com bases sólidas. Se formos comparar a ascensão do Bitcoin com a da internet, este é o exato momento em que o Bitcoin se encontra. E em um mundo com governos cada vez mais autoritários, guerras e a escalada da censura, é só uma questão de tempo para que as pessoas descubram o real valor de uma moeda cujo governo não consegue influenciar, controlar ou penetrar. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Votar em político A ou B não faz com que a máquina parasitária do Estado deixe de te escravizar. Independente de quem esteja no poder, cada vez que você faz uma transação em uma moeda controlada pelo governo, você está alimentando o organismo parasitário que suga sua energia. Pensa bem, a energia vital que o governo usa para produzir guerras, dominar e escravizar a população é fruto do seu trabalho. Por isso, o verdadeiro voto é a alocação do seu capital. Só coloque seu dinheiro naquilo que você acredita. E isso não é nenhuma recomendação de investimentos, é apenas um alerta de que existe uma saída, mas ela não vai durar muito tempo. Já estão controlando o que as pessoas falam na internet. Em breve vão querer controlar o que você compra. E quando chegarmos nesse ponto, você não vai querer ter toda a sua energia vital alocada dentro do sistema parasitário. Muito obrigado por assistir até aqui, sua presença é muito importante para mim e também quero agradecer a participação do Guilherme da Criptomaníacos. Ele foi muito gentil em ceder essa entrevista exclusiva para a Bíblia do Homem, então corre no canal dele para ficar por dentro das novidades do mundo cripto. E também se inscreva aqui no canal porque ainda tem muitas verdades a serem reveladas. Eu sou Abraham e essa é a Bíblia do Homem.